O meu interesse pela política surgiu quando eu fui convidado para me candidatar, na verdade, né? Para vereador, aí que comecei a estudar, procurar coisas e começou a surgir o interesse aí. Não, assim, superficialmente, né? Mas daí tive que me aprofundar mais e junto com isso começou a vir o interesse, comecei a ver como que era o sistema e tal, aí surgiu daí. Eu diria que não foi muito fácil para mim, no meu caso, né? Porque você tem um propósito no seu trabalho e infelizmente, né? Isso não posso dizer nem infelizmente nem infelizmente, mas eu nunca fui aquele vereador da bancada do prefeito que nem acostuma ter, né? A bancada e a oposição. Então, até pelo meu estilo de trabalho e tal, né? Então, assim, quando você não é aquele vereador da bancada, as coisas ficam um pouco mais difícil mesmo, né? Até faz parte da política e tal, né? Todo mundo já sabe. Então, assim, tive algumas dificuldades para defender o interesse do eleitorado e viabilizar propostas minhas lá. Mas assim, nada radical, nada. Então assim, fácil não foi. Foi assim muito, nos 3 mandatos, sempre 2 deles comecei junto com o prefeito num partido de aliança, mas logo no começo do mandato já fiquei na minha linha ali, quem saiu foi ele, né? Então, continuei meu trabalho e tal. Então, não foi assim fácil, mas assim, foi muito, para mim foi muito edificante, eu tenho muito orgulho de ter sido vereador de Louveira, né, nesse exercício aí. Eu me lembro, sim, dos projetos aprovados. Posso citar aqui 2 que assim me marcou até pela tramitação rápida e tranquila que ele teve em plenário, né? Foi inclusive no meu primeiro mandato já, um dos primeiros projetos que eu apresentei foi em relação aos loteamentos populares, 1 e 2, o Parque do Estado e o Parque Brasil, né, denominado assim, que assim que eu tive conhecimento da lei, aqueles terrenos tinham sido repassados para os contemplados, mas existia na lei um compromisso de construção do alicerce até 6 meses da data de contemplação e 2 anos para construir a casa até em fase de laje, acabamento para cobertura. Então, logo me veio diversas senhoras desesperadas me procurar, que falando, não, eu não vou conseguir, lá em casa a gente não tem condição, aquelas dificuldades, tudo. E aí eu já comecei a me deparar com toda aquela situação e até ver o quão era importante, né, o trabalho do vereador de você poder interferir, estudar a lei e tal. E foi onde que eu elaborei esse projeto, com parecer jurídico e tudo mais. Fez essa propositura aí, suprimindo aquele artigo que tinha aquelas exigências de construir o alicerce até os 6 meses, que praticamente era impossível para muitas famílias que eu conhecia, inclusive muitas delas pessoas empregadas no frango assado. E também adiando aquela data de 2 anos para 5 anos. A Câmara, os colegas foram muito, assim, entenderam perfeitamente. Então aquele projeto tramitou rapidinho, nem parecia que era um projeto de legislativo discutido entre parlamentares, né? E o segundo, um outro que eu posso citar aqui entre eles, né, a maioria dos meus projetos
como eu falei ali, não foram aprovados, infelizmente, a maioria foram rejeitados. Da lei chamada lei do silêncio, né? Aí que a gente, de incômodo à vizinhança, toda aquela questão, que era um problema também que eu fui me deparando, e vários munícipes vinham, principalmente assim, vizinho de bares e lanchonetes, que naquela época estava meio que assim, sem rumo. Então eu também estudei e propus um projeto aí, inclusive um projeto melhorado, que eu peguei de um colega vereador de São Paulo, né, buscando essa. E também tive a felicidade desse projeto, foi muito útil, né, inclusive os prefeitos, né, de mandatos posteriores àquele, ou seja, nos meus 2 últimos mandatos, usaram muito dessa lei para a questão do sossego público e tal, né? Foi 2 projetos assim que eu achei que eles realmente atingir o objetivo, né? Pelo fato de permanecer e ser aplicado a lei, né? E também pela tramitação tranquila que teve. Não tem um projeto assim específico, né, Admir? Porque sabe que o projeto ele tem todo aquele trâmite do seu estudo, parecer jurídico, viabilidade do projeto, prerrogativa de competência, essas coisas. Mas eu diria que se eu fosse um vereador hoje, eu concentraria mais os meus projetos em cima de 2 áreas basicamente na cidade. Uma da infraestrutura, até porque a cidade vem vindo assim numa fase importante na história dela, que é estabelecer esse ponto inicial de partida para uma cidade planejada, né? Então, assim, virar a página aí, ó, o que veio até hoje, tudo bem, está aqui, mas vamos virar a página e vamos definir já essa data daqui para frente, a melhoria na infraestrutura, o que nós queremos da cidade em relação ao seu crescimento nessa área. Então, acho que tem muito aí espaço para apresentação de projeto, até para estar ajudando o executivo nessa direção aí, né? E na área de segurança também eu vejo essa necessidade, né? Até pelo que a gente vê acontecendo, não só na nossa cidade, como no país, né? E pelo fato em relação à segurança, até muito importante que nós temos a Guarda Municipal, que é que eu vou chamar de polícia nossa, vamos dizer assim, a qual o orçamento está sob o nosso controle, né? Você sabe que tem condição de investir mais ou menos, dependendo é uma coisa que está na sua mão, diferente da polícia militar e a civil, né? Que os recursos não estão na sua mão, depende muito desse, né? Então eu hoje também apresentaria projetos aí para melhoria, até a gente tem um pessoal muito bom, né, na guarda aí, dá para melhorar mais, investindo mais na nossa segurança, basicamente. A mensagem que eu deixo para os futuros políticos é: quem tem esse dom e vai se propor a ocupar um cargo público, que realmente estude bem, verifique bem tudo sobre essa função, né, sobre esse cargo, para não acontecer que nem a gente viu na história, assim, muitas pessoas que a gente considera muito competentes, administradores de fato, e aí a pessoa
de repente se decepciona por ver o sistema, por não concordar com o sistema. Então, é importante que eles conheçam o sistema, como funciona, ver o que vai enfrentar, que não é fácil, para se dispor a isso daí, e assim, para não ser mais um apenas, né? Para fazer a diferença.